Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente não reparem se a minha voz estiver meio esquisita hoje, porque a gente vive uma fase de sem chuva em São Paulo, com ar seco pra caramba, todo mundo ficando gripado. Eu, graças a Deus, não tô gripado, mas pegou minha voz. Então a voz tá meio Munra hoje, não reparem. E hoje a gente não vai falar do Munra, apesar de Munra um dia poder entrar nesses vídeos aí, porque o Munra ele tem uma função arquetípica bacana que com certeza tá ligado ou a algum elemento astrológico ou alguma carta do tarô. Mas hoje a gente vai falar sobre um filme extremamente famoso na cultura pop, que é o Rocky, né? Mas especificamente o Rocky 3 e o Rocky 4, né? E o que isso tem a ver com a carta da temperança, né? Então se você gosta desse assunto, já está a fim de continuar com a gente, está a fim de... e acha que pode ser útil também para algum amigo seu, que ele possa achar engraçado, interessante, já dê um joinha nesse canal, nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, né? E vamos lá para esse vídeo bem louco hoje. Olha, não conheço uma pessoa que não conheça pelo menos o nome Rocky Balboa, não conheça a música de abertura do Rocky Balboa, inclusive é a música do meu despertador, né? E aí, Rocky Balboa ele tá muito presente, né, na nossa vida, porque marcou muito, né? Sylvester Stallone trouxe um personagem maravilhoso, que trouxe uma franquia de filmes fantástica, e ele bota, né, o Sylvester Stallone bota muita profundidade nesse personagem. Alguns podem ver Rocky Balboa, os filmes, né, do Rocky Balboa como de uma maneira muito rasa, né? E de fato, você pode ver o filme do Rocky Balboa com um olhar mais raso de aventura, de luta e de superação, mas o personagem ele é muito complexo, né? E nos filmes, nos personagens, nos momentos dos filmes, a gente vê paralelos com personagens arquetípicos, com deuses, com passagens de mitos, né? E também com arcanos do tarô e com elementos astrológicos, né? E quando a gente fala de Rocky Balboa, a gente sim está falando de um filme, personagens, momentos da narrativa e momentos que tem a ver com elementos astrológicos ou com elementos do tarô. E aqui a gente vai falar sobre a carta da temperança. Vem comigo, Rocky Balboa tem momentos do filme, tanto no 3 quanto no 4, onde ele passa por uma perda muito grande. Essa perda marca uma mudança na vida dele, e essa mudança ela é dolorosa e pede que ele se renove, que ele se refaça, que ele se recomponha. Não baseado no momento de paz, mas no momento de sofrimento, né? E quando a gente fala da carta da temperança, né, a gente fala justamente dessa necessidade de renascer, de renovar-se. Vocês estão percebendo que eu estou falando sobre Rocky Balboa, explicando o tarô através do Rocky Balboa, né? Nem todo mundo explica tarô dessa forma, porque eu acredito que para você aprender tarô é muito mais fácil você pegar esses arcanos e associar com uma memória arquetípica que já está dentro de você, porque os arcanos maiores e os menores, né, o tarô como um todo, os arquétipos estão ali. Então, ao invés de você pegar um livro e decorar daquela forma cartesiana e acadêmica, né, eu gosto de ensinar dessa forma, né, trazendo os conteúdos acadêmicos, sim, né, e teóricos, mas também trazendo essas representações, essas analogias, porque fica muito mais fácil de você aplicar isso na sua vida, né? Eu já disponibilizei o curso de formação no tarô, teoria, imersão e prática, com um método que eu desenvolvi ao longo desses 15 anos, mais de 15 anos no tarô, né? Onde, para facilitar o aprendizado, além de explicar as questões teóricas, eu trago essas memórias, né? Se você me acompanha aqui no canal, você já tem desconto, eu já deixo à disposição aqui o cupom de 10% de desconto, onde você pode se inscrever, e por ser na Udemy, o contrato é vitalício. Então, espero que vocês gostem do curso, venham comigo nessa jornada que foi feito com muito carinho. No Rocky 3, né, que o inimigo é o Clubber Lang, né, que é interpretado pelo Mr. T, né, ele perde o seu treinador Mickey. Mickey, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele tem um ataque cardíaco no meio do filme. E no Rocky 4, né, o Dolph Lundgren interpretando Ivan Drago mata Apollo, lutador, né, o amigo lutador do Rocky Balboa, numa luta de boxe, né, e o Apollo morre, né. Essas duas perdas, elas representam a carta da morte, que não é o assunto desse vídeo, mas por que eu tenho que falar da carta da morte, né? Porque o arcano seguinte da carta da morte é a carta da temperança, e que a gente vê na carta da temperança, né, esse momento
pós-morte dos personagens, pós-perda desses personagens importantes para o protagonista. Então, o Mickey morre, Rocky sofre essa morte. Apollo morre, Rocky sofre muito também essa morte. E ele passa por um período de reflexão que, na melhor forma nos 80 de representar essa forma de transformação e renovação, com aqueles momentos videoclipes da música, onde ele está triste, onde ele está pensativo, onde ele está treinando, se renovando, se preparando para enfrentar, né, o antagonista, né, o oponente, né, por causa dessa perda, né? Então a temperança, é difícil a gente explicar sobre a carta da temperança sem falar da sua carta anterior, do seu arcano anterior, que é a morte, né? Porque a morte, ela geralmente denota um rito de passagem, uma morte para um renascimento. Tanto que a maioria das cartas da morte do tarô não aparece só a figura da morte, mas também a figura do sol nascendo, né? E essa figura do sol nascendo é importantíssima para a gente interpretar a carta da temperança, porque a carta da temperança, ela representa esse nascer do sol, esse renascer. Então Rocky Balboa, naquele momento videoclipe dos filmes dele, onde ele está sofrendo, onde ele está treinando, onde ele está extravasando a sua raiva, faz parte do processo de lidar com essa morte e renascimento e também de lidar com essa renovação. Tanto que na carta da temperança, a figura angelical da carta está pisando tanto na terra quanto na água, porque ela está vivenciando o equilíbrio dessa reorganização emocional, mantendo contato com as emoções e também mantendo contato com a realidade, para haver este equilíbrio, né? Aquelas taças de água que a temperança, o ser da temperança, o anjo da temperança manipula, é justamente para equilibrar as emoções, né? E é o que o Rocky passa nessa época, né? Vamos ver, a figura do arco-íris que está apresentado no tarô mitológico, né? Representa a renovação, então está ligado a orixás como Oxumaré, que é um dos fatores da divindade que representa a renovação, né? O arco-íris geralmente é uma manifestação que sucede uma chuva. Então tem uma chuva, uma tempestade, aquela situação instável que você tem que se proteger depois que a tormenta passa, um arco-íris representando essa renovação. Então o ser humano já também coloca o arco-íris na carta, mas não aparece arco-íris, né, no Rocky Balboa, né? E aqui a gente fala de uma readaptação do ser, de um novo ser que se esvaziou na morte. Então o Rocky, quando ele perde tanto o Mickey quanto o Apollo, ele se esvazia, porque foi tirado algo dele, ele ficou incompleto. Então ele precisa se esvaziar, extravasar essa raiva, extravasar essa frustração, para poder se renovar. E é justamente na carta da temperança, existem alguns elementos como uma luz no fundo da carta, uma fonte luminosa, que também pode ser representado como se fosse um sol nascendo, né? Uma flor nascendo, né? Então esse processo de renovar é um processo de se refazer, né? Então a gente vê flor na carta, muitos tarôs ao representar a temperança mostra uma flor nascendo, né? Não só o pé na água e o pé na terra, mas também o renascer. O renovar vem junto com o renascer, né? E a flor, se você for parar a pensar, ela não é uma coisa nova nascendo, ela é uma manifestação de uma planta que já estava lá. Geralmente a flor é algo a mais que está dentro de uma planta que já se pré-existia. Então é como uma forma de você se tornar mais leve depois dessa morte, desse esvaziamento da morte, né? Uma coisa muito importante nessas fases do filme, por mais que seja engraçado a gente olhar isso, né, com uma cara bem anos 80 e 90, né, aquelas filmes, videoclipes, né, é um momento de necessidade de paciência. Então, esse momento da paciência que o Rocky enfrenta, né, é para ele entender que não se pode resolver as coisas naquele momento. E sim que ele tem que esperar, que ele tem que passar por aquele processo de renovação para depois ele enfrentar o oponente novamente. A carta da temperança, ela também representa, pode parecer estranho, né? Se você está estudando tarô e a gente vai falar de um arcano maior, ele representa uma coisa super mundana, que é um período de férias, né? Então, por exemplo, o que férias tem a ver com o filme do Rocky Balboa, né? Então, aquele momento de sofrimento, onde ele tem que se renovar, se renascer, né? Tem tudo a ver com o período de férias, que é justamente um momento de descanso, né? De colocar a cabeça em ordem. E a carta da temperança está muito ligada a momentos nas histórias
onde essa necessidade de renovação, de férias, de uma parada, né, que a carta da temperança tem essa questão da parada, né, tá muito presente. Então, por exemplo, além do Rocky Balboa, filmes onde, por exemplo, vamos pegar Senhor dos Anéis, né? Frodo toma aquele ferimento dos Nazgûl e vai para Valfenda, ele fica um tempo ali se refazendo. Então ele sofreu um ferimento, ele mudou, ele perdeu parte dele naquilo, né? E aí ele vai para Valfenda ou Rivendell e lá ele se refaz, é a carta da temperança. O Lothlórien, depois das Minas de Moria, quando supostamente o Gandalf morre, né? Eles vão para lá e tem aquele momento de calmaria, de recuperação. Isso é um momento temperança na nossa vida, né? Que é para temperar, que é para organizar, que é para reequilibrar. E aí a gente vê Rocky Balboa representando, não é que ele representa a carta da temperança, mas nessas fases desses filmes, né? E não existe só no Rocky Balboa, em vários outros filmes, né? Representa a carta da temperança. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? A gente vai fazer vários vídeos explicando o tarô, explicando astrologia também, aguardem, através desses filmes, desses personagens bem característicos, né, bem pops da nossa vida, certo? Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar um joinha, compartilhar esse vídeo com seus amigos e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, grande abraço!